Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. A partir de agora, você assiste o estudo da série psicológica Joana de Ângeles, livro Autodescobrimento, uma busca interior. Apresentação, José Soares. Boa tarde. É chegado o momento de estudarmos, refletirmos a respeito da série psicológica de Joana de Ângeles. Nós estamos diante do capítulo 9, Viciações Mentais. E hoje nós iremos refletir a respeito de pânico. Lembrando que estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube. Já estudamos nesse capítulo 9 insatisfação, indiferença e hoje vamos ver pânico. O último tópico desse capítulo é medo da morte, que será o nosso próximo estudo. Vamos então para a nossa reflexão de uma mensagem do Espírito Emmanuel. Do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo, uma passagem da carta de Paulo a 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. É necessário estudar o poder do verbo e jamais abusar dele. Mobilizá-lo para estabelecer condições de saúde e equilíbrio, paz e alegria. Onde estivermos, conversemos para melhorar. Utilizemos a frase por agente de elevação. Então vamos aqui refletir sobre a importância dessa colocação que Emmanuel nos traz. É necessário estudar o poder do verbo e jamais abusar dele. Paulo se refere ao impacto das energias provenientes de nosso espírito, que envolvendo-se em objetivos mentais, materializa-se através da palavra. É preciso estudar o poder do verbo, o impacto que ele tem sobre a nossa vida e sobre a vida dos demais. É evidente que esse cuidado que deve ser estabelecido através do estudo é proveniente da importância desse recurso no compartilhamento, na transmissão de informações, na convivência diária com nossos irmãos. Por isso nos diz Emmanuel, mobilizá-lo para estabelecer condições de saúde e equilíbrio, paz e alegria. Onde estivermos, ou seja, meus amigos, jamais utilizar-se da palavra, do verbo, em termos de produzir impactos ou emoções negativas em nosso próximo, mas usá-lo sempre como instrumento eficaz para propiciar equilíbrio, bem-estar, saúde, àqueles que convivam conosco ou nos momentos em que somos chamados a transmitir a nossa palavra para as demais pessoas. Conversemos para melhorar, diz Emmanuel. Utilizemos a frase por agente de elevação. E, de fato, é preciso
que, atentos e envolvidos às perspectivas de intermediarmos orientações e esclarecimentos, parceria com os espíritos do bem, vinculemos sempre a nossa palavra para edificar, para ajudar, expressando uma característica toda especial da caridade em movimento. Então, hoje nós vamos estudar a temática pânico dentro do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Lembrando que é um assunto que, se fosse ser abrangido de forma integral, exigiria várias e vários encontros sobre essa temática. Mas aqui nós separamos alguns tópicos do capítulo 9, Viciações Mentais, referente a esse tema. É claro que a importância da leitura do livro não pode deixar de ser destacada por nós. Adquira o livro Autodescobrimento. Aqui nós apenas iremos comentar algumas passagens, alguns parágrafos desses temas que são destacados no livro. No imenso painel de distúrbios psicológicos. Distúrbios pode ser também sinônimo de transtornos, é sinônimo de perturbações. O medo avulta, predominando em muitos indivíduos e apresentando-se, quando na sua expressão patológica, em forma de distúrbio de pânico. Então, Joana começa, claro, fazendo referências a essa questão que precisa, e aqui nós iremos perceber as diferenças entre medo como expressão emotiva natural e propriamente o distúrbio de pânico, que não podem ser confundidos. Bem canalizado, o medo se transforma em prudência, em equilíbrio, auxiliando a discernir qual o comportamento ético adequado, até o momento em que o amadurecimento emocional o substitua pela consciência responsável. Então, medo, como disposição preventiva de prudência, é fator de equilíbrio no comportamento humano, até que a criatura humana estabeleça um nível de amadurecimento emocional onde ele vai sendo substituído pela consciência desperta. E, prosseguindo, Joana diz: confunde-se o pânico como expressão do medo, quando irrompe acompanhado de sensações físicas, desarritmia cardíaca, sudorese, sufocação, colapso periférico, produzindo algidez generalizada. Essa sensação de morte, com opressão no peito e esvaecimento das energias, desencadeadas sem aparente motivo, tem outras causas, raízes mais profundas. Então, a característica bem detalhada que Joana coloca a respeito do pânico é esse quadro onde há uma desarritmia cardíaca, o coração passa a bater mais depressa, há uma taquicardia, a pessoa começa a suar, começa a sentir certa falta de ar,
uma sufocação, e esse quadro em conjunto estabelece uma crise de pânico, que, na verdade, se diferencia totalmente do medo como reação emotiva natural. E por isso Joana diz, tem outras causas, raízes mais profundas, que nós iremos analisar. Sem dúvida, a terapia psiquiátrica faz-se urgente, a fim de que determinadas substâncias químicas sejam administradas ao paciente, restabelecendo-lhe o equilíbrio fisiológico. Há, entretanto, síndromes de distúrbio do pânico que fogem ao esquema convencional. Aquelas que têm um componente paranormal, como decorrência de ações espirituais em processos obsessivos. De fato, meus amigos, tanto para as doenças de ordem física, como para aquelas de ordem psíquica e distúrbios, como a síndrome do pânico, há fatores espirituais que participam desses quadros doentios. Não que sejam exatamente os determinantes, mas que são participantes. Há alguns casos que mais adiante nós iremos ver, colocado por Joana, onde o fator desencadeante de ordem espiritual pode ser um processo obsessivo, mas estabelecido crises de pânico com certa repetição, a necessidade de uma terapia médica pode ser insubstituível. Médica psiquiátrica. É claro que há uma diferença entre ataque de pânico e transtorno de pânico. Um ataque é quando esse distúrbio é isolado e que não tem um quadro de repetição. Já o transtorno de pânico é o diagnóstico clínico oficial dado quando a pessoa apresenta ataques recorrentes e desenvolve um medo persistente de novas crises. É aí aonde a questão da terapia psiquiátrica é colocada, como Joana aqui diz, faz-se urgente. Desculpem, queremos dar aqui o nosso boa tarde a Silmara Mello, boa tarde a todos, muita paz. Temos também aqui José Orlando, boa tarde a todos, paz e luz. Boa tarde, Orlando, também. E temos também a Jerusa Gomes. Boa tarde, Jerusa, para nós é uma satisfação estarmos aqui compartilhando do conhecimento desses estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Também agradecemos à Web Rádio Portal da Luz, aos canais parceiros nessa transmissão. E vamos aqui para mais esse parágrafo que Joana nos traz. Agindo psiquicamente sobre a mente da vítima, o ser espiritual estabelece um intercâmbio parasitário, transmitindo-lhe telepaticamente clichês de aterradoras imagens, que vão se fixando até se tornarem cenas vivas, ameaçadoras, encontrando ressonância no inconsciente profundo. Aqui Joana vai analisando conosco a questão da interferência espiritual no desencadeamento de uma crise de pânico. Como ela detalha,
estabelece-se um intercâmbio parasitário, de uma interferência espiritual negativa, que transmite telepaticamente clichês, imagens aterradoras, que vão se fixando até se tornarem cenas vivas, ameaçadoras, e o detalhe maior, encontrando ressonância no inconsciente profundo. No nosso passado reencarnatório, há determinados níveis de desequilíbrio que já vivemos, de vícios, de emoções descontroladas, que não foram transcendidas ou superadas, mas que encontram através dessa intromissão psíquica, espiritual, o desencadear de fatores que estavam lá dentro do nosso inconsciente profundo, onde estão armazenadas, no inconsciente profundo, as experiências reencarnatórias, que desencadeadas emergem, produzindo confusão mental, até o momento em que o pânico irrompe incontrolável, generalizado. Dá-se, nesse momento, a incorporação do invasor do domicílio mental, que passa a controlar a conduta da vítima. Então, nós lembramos uma experiência em detalhes que é narrada pelo espírito André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade. Logo nos primeiros capítulos, há uma jovem que estabelece em si o distúrbio do pânico proveniente da interferência obsessiva e que leva ela à busca de um tratamento em uma instituição espírita. Naquele caso em particular, o fator desencadeador era espiritual obsessivo. Com a terapia espírita, houve uma regressão e uma superação do quadro. Nesse estudo de hoje, Joana ainda vai tratar um pouco a respeito disso. Aqui ela deixa bem claro que há crises de pânico desencadeadas por um invasor do domicílio mental, um espírito desencarnado, que acaba provocando o desencadeamento de gatilhos estabelecidos no nosso passado delituoso e que faz eclodir em determinada época a crise de pânico. As terapias de libertação têm a ver com a transformação moral do paciente, a orientação do agente e a utilização dos recursos da meditação, da oração, da ação dignificadora e beneficente. Então, aqui é bem claro o início da colocação pela importância que Joana dá. As terapias de libertação têm a ver com a transformação moral do paciente. E talvez alguns dissessem, mas por quê? O que é que tem a ver? É porque é exatamente através do esforço de transformação, de superação de vícios, de aquisição de virtudes, que o paciente da síndrome do pânico passa a ser veículo intermediário na orientação e no esclarecimento desses espíritos desencadeadores do problema. É uma terapia de mão dupla, onde a gente, que é o desencarnado, e o paciente são auxiliados simultaneamente. E também Joana destaca a utilização de recursos, como a meditação, a oração e a ação dignificadora, a vivência da caridade, a prática do amor. De fato, a união desses fatores
para muitos quadros desencadeados por processos obsessivos são efetivamente recuperados e superados. Mas é preciso que, de fato, haja esse compromisso diário de melhoramento por parte daquele que está sendo vítima do processo. Mediante uma conduta saudável, de respeito ao próximo, à vida, o indivíduo precata-se da interferência perniciosa dos seres espirituais, perturbadores, adversários de existências passadas, que ainda se comprazem na ação perversa. Então, o destaque aqui é mediante uma conduta saudável, de respeito ao próximo e à vida. E mais importante ainda, o indivíduo precata-se da interferência perniciosa dos seres espirituais. Ou seja, mediante uma conduta saudável, ao mesmo tempo em que a gente produz fatores de proteção, de precaução, para não sermos alvos de um distúrbio de pânico, no caso, também esses recursos são utilizados para o tratamento, para a terapia. O importante, e aqui Joana destaca muito, é que esse compromisso com o bem seja algo que passe a marcar a nossa vida diariamente. E aqui ela ainda acrescenta de que da interferência perniciosa dos seres espirituais perturbadores, adversários de existências passadas, que ainda se comprazem na ação perversa. Há alguns casos onde esse processo de pânico foi iniciado por adversários, mas outras vezes também são desencadeados por espíritos de afeto nós, mas por estarem no plano espiritual num desequilíbrio muito grande, a aproximação deles provoca, sem que eles o percebam, o pânico, a síndrome no encarnado. Então, tanto é desencadeado por adversários de existências passadas, mas também por espíritos. A presença perturbadora, às vezes de parentes nossos desencarnados, dá campo ao surgimento de vários problemas, né? Nós lembramos até aquele da história de Divaldo Franco, colocado inclusive no filme, quando ele era jovem, adolescente, e o irmão seu falece de forma súbita, e a presença desse irmão próximo a Divaldo, sem que o irmão soubesse, provoca uma espécie de paralisia nas pernas de Divaldo, e que não houve tratamento médico que resolvesse. Foi, inclusive, um dos fatores que levou ele mais adiante ao conhecimento da doutrina espírita. O medo, portanto, necessita de canalização adequada. E o distúrbio do pânico, examinada a sua gênese, merece os cuidados competentes, sendo passíveis de recuperação ambos os fenômenos psicológicos viciosos, a que o indivíduo se adapta mesmo sofrendo. E realmente, meus amigos, são inúmeros os casos de pessoas que, tendo desencadeado a síndrome do pânico, elas foram levadas a isso, por isso ao conhecimento da doutrina espírita. E encontraram recursos e o tratamento adequado, como esse que Joana aqui destaca, e que é significativo a recuperação.
Mas há casos, como ela também não deixa de salientar, aonde o tratamento psiquiátrico pode ser necessário. Então, eram esses destaques que nós extraímos do capítulo que estamos estudando, né? O capítulo 9 de estudos, aliás, viciações mentais, e hoje estivemos abordando a temática do pânico. A próxima será sobre medo da morte. Queremos lembrar que hoje também aqui em Caruaru, 4 horas da tarde, nós teremos palestra com Silmara Mello na Fraternidade Espírita Leão Denis. E agradecemos a todos aí que estiverem conosco. Compartilhem, deixem seus comentários. Até o próximo estudo e um ótimo domingo para todos nós. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações.